A paz do Senhor Jesus a todos. Seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Reflexões Bíblicas. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e tenho certeza que este também servirá para a edificação espiritual da sua vida. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos nós por causa do sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e lançaram-no ao mar, e cessaram o mar da sua fúria. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra. Peço a Ti que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Amém. Nós estamos diante de uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, uma história que todas as crianças também conhecem e que nós costumeiramente pregamos e damos geralmente o mesmo título para a mensagem que nós pregamos no livro de Jonas: o profeta desobediente, o chamado de um profeta que não quis ouvir a voz de Deus. E é claro que isso não está errado. Nós estamos diante de um profeta que no primeiro capítulo do seu livro vai narrar uma situação em que a desobediência dele custa muito caro. A desobediência de Jonas vai custar muito caro. Só que o maior problema é que não vai custar caro apenas para Jonas. É Jonas quem ouve a voz, é Jonas que é o profeta, é Jonas que tem chamado, foi Jonas que desobedeceu, foi Jonas que fugiu, foi Jonas que dormiu, foi Jonas que escondeu, foi por causa de Jonas que veio a tempestade, só que quando a tempestade chega, não é só Jonas que sofre. Toda uma embarcação é prejudicada
e quase morta por causa da desobediência de um homem. Só que isso não é algo raro na Bíblia. Nós vemos na história de Acã, em Josué capítulo 7, Acã roubou a capa. Acã escondeu a capa na tenda. Foi Acã. Só que quando Deus olha para o arraial dos filhos de Israel, a Bíblia diz no versículo 1 de Josué 7, e pecaram os filhos de Israel contra o Senhor, porque Acã tomou a capa. Então, quando os filhos de Israel foram pelejar em Ai, Deus não viu que Acã tinha pecado. Diante de Deus era como se todo Israel havia pecado, porque era um só povo. Então todo o povo foi prejudicado por causa da desobediência de um homem. Aliás, não tem exemplo maior do que o próprio exemplo do primeiro pecado. Paulo vai deixar isso muito claro. Por um homem veio o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte. Então não é uma coisa rara, uma pessoa peca, mas na hora das consequências ela é potencializada, e quem está próximo, quem está ao redor, também acaba sendo gravemente penalizado por isso. A mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração vai de encontro a tudo isso que vocês já sabem, que nós já sabemos sobre a história de Jonas. Um profeta que morava no reino de Israel, nos dias do rei Jeroboão II. Essa diferenciação é porque nós temos dois reis de Jeroboão na Bíblia. O primeiro foi o rei que causou a separação das tribos, lá em 1 Reis, capítulo 10 a 12. Nós estamos diante do segundo Jeroboão, que a sua história é narrada em 2 Reis, capítulo 14. Diferente do primeiro Jeroboão, o reinado do segundo Jeroboão, ele não vai ser um reinado de turbulência, não vai ser um reinado de guerra, de conflito. Vocês lembrem que houve a divisão das tribos, com Roboão, que era filho de Salomão, que não aceitou negociar os impostos, os tributos altíssimos que Salomão tinha imposto. Jeroboão rebelou-se, levou consigo 10 tribos, e era um período de conflito, de guerra. Houve guerra entre a casa de Jeroboão e a casa de Roboão. E depois de Roboão, no reino de Judá, nós temos os seus filhos reinando, e no reino de Jeroboão também uma descendência que vai continuar o reino. Só que a grande diferença, quando nós falamos em reis de Judá e reis de Israel, é que no reino de Judá, nós temos uma linha sucessória muito linear, muito certinha. De Davi vai nascer Salomão, de Salomão Roboão, de Roboão vai nascer Abias, enfim, você vai tendo uma sequência, e quando chega lá no último rei, que é Zedequias, você ainda está dentro da mesma linhagem de Davi. Agora, quando você olha nos reinos de Israel, Jeroboão reina um filho que reina. O filho de Jeroboão é morto, vem uma outra descendência, aquele novo rei que assume é morto numa nova conspiração, gera um filho, aí daqui a pouco vem Omri, que é pai de Acabe, mata o rei que estava no trono, vem Acabe gera um filho, o filho dele é morto por Jeú, então Jeú reina, daqui a pouco o filho de Jeú é morto. Então é uma história que não tem uma dinastia completa. Os ciclos são quebrados no meio, porque é um reino de rebelião, é um reino de separação. Todo reino que se afasta de Jerusalém não pode durar muito tempo e não pode ter paz por muito tempo. Um reino que institui a idolatria para impedir que o povo vá a Jerusalém adorar não pode ter paz, não pode ter dinastia completa. Quando a dinastia se completa, está falando de prosperidade, está falando de completude. O reino não é completo se não tem adoração verdadeira, inclusive se tratando de Israel. É nesse contexto de rei se levanta, é a mesma coisa se você pensasse, guardadas as proporções históricas, que hoje assumisse um presidente, ele sofre impeachment, chega o vice, sofre impeachment, chega outro, sofre impeachment. É mais ou menos essa história que acontecia no reino de Israel.
3 meses de reino, ele era morto. Chegava outro, durava 2 anos. Chegava outro, durava 5 anos. Nada se completa, é tudo muito precoce, é tudo muito confuso. Quando você acha que tem um rei, já tem outro. É o partido da oposição que está governando, agora voltou. Enfim, uma confusão total. É nesse contexto que Jonas surge no contexto sagrado, na história sagrada. Só que o reinado de Jeroboão, ele vai ser uma exceção muito grande nesse ciclo de derrota, nesse ciclo de guerra civil, nesse ciclo de muita pobreza que o reino de Israel vivia sempre. Jeroboão II vai reinar 44 anos. Isso é impensável para um rei de Israel, um rei turbulento politicamente, um rei que você não conseguia unir as pessoas, não conseguia unir os grupos sociais em torno de uma única pessoa. Jeroboão II consegue reinar 44 anos. E a Bíblia vai dizer que foi um reino de prosperidade e paz. O reinado de Israel, diferente do reinado de Judá, que tiveram ainda alguns reis bons, alguns reis piedosos, no reino de Israel nenhum rei adorou de verdade ao Senhor. Mas no reinado de Jeroboão II, os inimigos de Israel não lutaram contra Israel. Pelo contrário, o reino de Israel conseguiu firmar as suas fronteiras com os países inimigos que eram inclusive mais fortes. Mas Jeroboão II conseguiu alcançar paz com seus inimigos. Jeroboão II conseguiu alcançar prosperidade para o seu povo. Tinha comida, tinha fartura para o reino de Israel num período de escassez, num período em que já não se aguentava mais a carga de impostos. Jeroboão II consegue trazer uma prosperidade nunca antes vista no reino de Israel. E quem é que é profeta nos tempos de Jeroboão II? Jonas. Uma prosperidade, uma paz, sem explicação, paira sobre Israel. Um reino mau, um reino ímpio. Agora, por que veio sobre Israel, em um momento tão turbulento da sua história, uma prosperidade, uma paz, um tempo de fortificações, um tempo de grandes construções, um tempo de grandes avanços para o reino, para o império de Israel? Quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, quando fala brevemente do reinado de Jeroboão II, diz assim: também este, Jeroboão, restabeleceu os termos de Israel, ou seja, as fronteiras que ainda não haviam sido definidas, foram definidas. Restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície. Preste atenção, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, que era de Gate-Éfer. Veio sobre Israel uma prosperidade, veio sobre Israel uma paz, veio sobre Israel vitória contra os inimigos. E quem é que foi o mentor de tudo isso? Quem é que Deus usou para profetizar prosperidade para Israel? Jonas. Quem é que foi o profeta que disse: olha, a partir de hoje não vai ter pobreza, a partir de hoje não vai ter invasão inimiga, a partir de hoje não vai ter fome, Deus vai trazer abundância para Israel? Quem foi o profeta usado por Deus para isso? Jonas. A minha pergunta é: o reino de Israel merecia isso? Israel merecia isso? Não. Não.
Era um reino que havia virado as costas para Deus, que havia levantado altares a Baal e que eles ainda estavam de pé. Em nenhum momento diz que Jeroboão se curvou diante de Deus, em nenhum momento diz que Jeroboão se humilhou diante de Deus e voltou a servir a Deus de verdade. Não, ele continuou sendo ímpio, mas mesmo sendo um rei ímpio, Deus quis, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, porque mesmo sendo um povo rebelde, ainda era o povo da promessa eleito por Abraão. Deus ainda assim enviou prosperidade e permitiu que Jeroboão reinasse 44 anos. E quem é que foi usado por Deus para profetizar um período de prosperidade para quem não merecia prosperidade? Jonas. E aqui eu entendo completamente a história de Jonas que vem depois no seu livro. Aqui eu tenho nesse único versículo explicações suficientes para compreender todo o desenrolar da história de Jonas. Jonas prega prosperidade. Jonas prega abundância. Jonas prega fartura. Agora vamos entender uma coisa aqui que depois eu vou provar por A mais B que eu não estou errado. Jonas profetiza bênção, Jonas profetiza fartura e não é profeta falso, não é Deus que usou, foi Deus que mandou. Agora, vamos lá, a prosperidade chegou, a fartura chegou, a bênção chegou. A pergunta é, Jeroboão II, sabendo que foi Jonas quem profetizou aquela bênção toda, aquela fartura toda, imagina quando Jeroboão reunia os seus nobres para festejar. Quem é que estava entre aqueles nobres do reino? Quem é que tinha posição de destaque na mesa de Jeroboão? Será que Jonas não recebeu nenhum donativo de Jeroboão II por aquela profecia? Será que Jonas não foi prestigiado, honrado na festa da fartura, no dia da celebração da vitória dos inimigos? Será que Jonas não recebeu lá uma medalha de honra ao mérito? Será que Jonas não recebeu lá isenção dos impostos, uma casa nova, porque talvez Jonas morasse de aluguel, um carro novo? Jonas profeta, filho de profeta, geração de profeta, então era de uma descendência de honra, de destaque em Israel. Já não tinha mais Elias, já não tinha mais Eliseu, o profeta da vez era Jonas, o profeta que brilhava era Jonas, o profeta estrela era Jonas, quem profetizou a bênção foi ele, então nada mais justo do que ele receber a honra, do que ele receber a gorjeta, do que ele se alimentar do que se comia na mesa do rei. Jonas era profeta acostumado a honras. Jonas era profeta acostumado a afagos e elogios. Jonas era profeta acostumado a receber e a viver por conta da casa do rei. Profetizou prosperidade. Só que um grande engano de Jonas foi achar que todo o seu ministério seria pregando prosperidade. Jonas capítulo 1, versículo 1, Deus aparece. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O que Deus faz aqui é tirar Jonas da zona de conforto. Jonas estava muito acostumado com a realeza.
Jonas estava muito acostumado a andar por onde ele estivesse, ser reconhecido como profeta da bênção, como profeta que orava e Deus respondia, como profeta que tinha comunhão, um profeta que havia trago paz a Israel, um profeta que havia profetizado a vitória contra os inimigos. Não havia sido porque Jeroboão era bom demais, foi porque Deus falou na boca de Jonas. Então Jonas era assim honrado, Jonas era assim assalariado, Jonas era assim muito prestigiado na corte de Jeroboão, e Jonas estava talvez deitado na rede, estou imaginando, deitado na rede da sua casa, tomando água de coco. Talvez Jonas havia recebido uma mansão do lado do palácio do rei, para ficar mais perto do rei, muito íntimo do rei. Jonas lá, tranquilo, lendo, estudando, de férias, não tinha muito o que fazer, o reino estava em paz. Uma calmaria estranha, uma calmaria esquisita. Você não vê Jonas levantando e falando contra a idolatria. Você não vê Jonas levantando e falando: Jeroboão, Jeroboão, você precisa se humilhar diante de Deus. Jeroboão, essa riqueza, essa fartura que Deus enviou, não é porque Deus está aprovando as suas atitudes, não. Jeroboão se humilha, não. Jonas está tranquilo. Evangelho de rosas. Evangelho de prosperidade é o que muita gente está acostumado a viver, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa hora. Deus vai te arrancar da zona de conforto. Tem uma missão espinhosa te esperando. Não é só ficar sentado falando que Deus vai fazer, falando que vai chegar, falando que vai vir carro, que vai vir casa. Vai chegar um tempo de confrontação. Vai chegar um tempo em que Deus vai te sacudir e te falar: levanta-te. Sempre na Bíblia que fale essa palavra, que comece falando essa palavra, ainda mais quando é Deus falando, levanta-te. Não é só um levantar literal, é um levantar espiritual. Deus está dizendo: Jonas, desperta. Jonas, acorda. Não é porque eu te usei uma vez para pregar bênção que você só vai pregar bênção. Jonas era acostumado a falar o que as pessoas queriam ouvir. Jonas era acostumado a pregar um evangelho de facilidade. Jonas era acostumado a pregar que Deus era amor. Jonas era acostumado a pregar que não, o perdão dos pecados, não, venha como estás, não precisa disso tudo, calma, Deus está com a gente. Jonas era acostumado a isso e a receber por isso. Só que Deus diz: Jonas, levanta, volta para a realidade. Eu tenho uma missão diferenciada para você. Vai até Nínive. E não é para pregar que eu vou levar fartura, não. Vai a Nínive pregar contra. Eu me lembro de Natã, quando Davi chegou e falou: Natã, estou pensando em construir o templo. Eu acho que eu vou construir o templo. O que você acha, Natã? Natã olhou para o rei. Imagino eu que Natã deu uma meia dúzia de sapateado, olhou: vai, porque Deus é contigo. Foi Natã para casa. Natã nem dorme. Deus chega: ô Natã, quem mandou você falar aquilo com Davi? Volta agora, não tô nem aí se está na tua hora de dormir, se tu colocou pijama, se troca, se levanta, se veste, volta e fala que, não. Tem hora que Deus nos usa para confrontar. Ah, Senhor, mas é o meu amigo, é meu irmão, é o meu patrocinador, é o meu mentor, é quem me indicou para tal lugar, é o meu patrão. Se não fosse ele, eu estava desempregado, eu não tinha nem estudo, as vagas tinham acabado, ele conseguiu me encaixar onde não tinha como encaixar.
Como é que agora eu vou confrontar? Vai, levanta e prega contra. Não estou dizendo que Deus não usa para pregar bênção, mas é que infelizmente nós nos acostumamos a pregar o que as pessoas querem ouvir. E muitas vezes a gente inventa. Porque quando Deus fala prega contra, a gente vai e... A gente não muda totalmente, mas a gente dá uma amenizada na situação. Deus manda falar contra o adultério, a gente vem... É que muitas vezes sofremos crises no nosso casamento e acontece a infidelidade. Deus está mandando dizer que adultério é pecado e quem adultera vai para o inferno, entendeu? A gente quer amenizar as coisas. Vai e prega contra. Jonas, o que é isso? O que é pregar maldição? O que é exortação? Jonas assusta. E Jonas assusta por vários motivos. Primeiro, quando Deus diz, Jonas, levanta, eu vou te tirar um pouco de Israel. Você está muito preso a Israel. Você está muito preso à realeza. Você está muito preso. Vai até Nínive. Vamos fazer um passeio internacional. Primeira coisa que assustou Jonas, Nínive. Que cidade era essa? A pior cidade que você possa imaginar. A cidade mais violenta que você possa imaginar. A cidade mais assustadora que você possa imaginar. Nínive. Cidade de crueldade. Capital da maldade. Jonas, é lá que eu quero que você vai. Pregar contra. Só que Jonas tem um sentimento. Na verdade, um duplo sentimento. O primeiro, o medo. O medo de chegar, pregar contra e ser morto. O medo de confrontar, porque Jonas não tinha feito isso antes. Jonas era acostumado a pregar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, vai chegar o carro, vai chegar a casa, Deus vai curar, olha essa chave, olha essa aliança. Jonas era acostumado a pregar isso. Eu não estou dizendo que Deus não usava, eu estou dizendo que era o que Jonas era acostumado a pregar. Quando Deus diz, vai pregar contra, Jonas, e o que é que vão pensar de mim? E o meu cachê? Jonas, Nínive, medo. E, em segundo lugar, ódio. Por quê? A essa altura, o reino da Síria, cuja capital era Nínive, já era a maior potência mundial. E o reino da Síria estava a poucos quilômetros para invadir a fronteira de Israel. Ou seja, a essa altura do campeonato, o reino de Israel já estava sob ameaça de Nínive. Nínive já estava próximo a atacar Israel. Tanto que quando Jeroboão II morre, uma série de reinados curtos vão acontecer, uma crise interna terrível acontece em Israel e logo o reino da Síria chega e acaba com tudo. Leva o povo cativo. Não vai demorar muito tempo. Não resta mais muito tempo. Deus já está esperando o momento certo para julgar. Só que Jonas não é profeta de juízo. Jonas é profeta de bênção. Aí Jonas olha e fala, eu tenho que pregar na terra dos meus inimigos. Na terra daqueles que vão tomar, conquistar, destruir o meu povo e a minha terra. Jonas diz, não, eu não posso. Além do medo, o ódio. Só que hoje o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz aqui. Ele vai nos tirar da zona de conforto, é para nos colocar em situações embaraçosas mesmo. Deus vai te colocar diante de pessoas que você pensou que nunca teria que topar na vida. Gente que você evitou de conversar a vida inteira, vai se aproximar de você falando, que palavra de Deus você tem para mim? E Deus não vai ter palavra boa, não. Então se prepare, porque se você é um Isaías da vida, que come na mesa do rei, que vive do que o rei vive, que veste real, que anda no cavalo real, que vive coladinho com Ezequias, se prepare, Deus vai te tirar da zona de conforto, vai te colocar a palavra de morte. Vai lá e fala que vai morrer. Porque o profeta de Deus não fala o que acha, o profeta de Deus fala o que Deus manda. Deus vai colocar uma Nínive no teu caminho. Deus vai colocar uma Nínive no teu caminho. E é para ir para lá, porque se não for de um jeito, vai de outro. Tu conhece a história.
Versículo 3, Jonas se levantou e fala, não. Deus diz, levanta e vai a Nínive. Jonas realmente se levanta, mas se levanta para não ir a Nínive. Agora vamos lá, vamos entender a história. Jonas fala, eu não vou. Eu vou desobedecer. Jonas já está decidido. Jonas já está decidido. Jonas esperou Deus acabar de falar e já logo falou, não, eu não sou acostumado a isso. Eu não sei fazer isso. Eu não posso, eu não quero, eu não gosto, eu não... Aquela congregação, 5 membros, não. Aquela família ali, aqueles vizinhos... Jonas fez aquela famosa cara de nojo, sabe? Quando a gente passa em frente aos cidadãos de rua, é tipo isso. Tipo isso. Aí Jonas, não vou. O que Jonas faz? Estou imaginando, mas eu estou imaginando corretamente porque a Bíblia não fala, mas a gente tem que entender as entrelinhas. Jonas pega, o mapa. Vou olhar para onde eu posso ir. A escolha de para onde Jonas vai não é algo por acaso, não. Depois, pega um mapa, pode ser um mapa atual mesmo. Localiza Israel no mapa. Depois, você olha onde está a cidade de Bagdá, no Iraque. Hoje não existe mais Nínive, mas existe Bagdá no Iraque. É exatamente no mesmo lugar. Capital do Iraque. Olha a localização onde está. Muito longe de Israel. Em que sentido? No lado direito. Bagdá, Nínive, a mesma cidade, está a leste de Israel. Jonas pega o mapa. Para onde eu posso ir? Babilônia é muito perto. Egito ainda é muito perto. Chipre é muito perto. Para Judá eu não vou nem por um decreto. Jonas olha, tem uma cidade que chama atenção. Tarsis. Por que Tarsis? Nínive está no extremo direito. A direita, extrema direita de Jonas. Tarsis está exatamente no extremo esquerdo. Depois pega o mapa e olha onde está a Espanha em relação a Israel. Jonas teria que cruzar todo o mar Mediterrâneo para chegar a Tarsis. Nínive está à direita. Tarsis, totalmente contrário, um caminho oposto. Tarsis é a última cidade do mar Mediterrâneo, do outro lado. Israel está do lado direito do mar, Tarsis está no extremo esquerdo do mar. Jonas escolheu o lugar mais longe para fugir de diante da face de Deus. O lugar mais longe. O lugar mais longe. O lugar mais longe. Agora, convenhamos. Isso é questão de lógica. Enquanto maior for a distância, enquanto mais longe eu quero viajar, proporcionalmente mais cara é a passagem. Agora, o lugar mais longe para onde Jonas poderia ir era Tarsis. Jonas escolheu a cidade mais longe. Logo, Jonas teria de pagar a passagem mais cara que ele poderia pagar. Aí eu te pergunto, de onde Jonas arrumou esse dinheiro? Ele trabalhava como agricultor da terra? Gente, por favor, o cara acabou de pregar bênção, acabou de pregar prosperidade, honrado por Jeroboão II, ele tinha. Ele era classe média alta, Jonas era poderoso. Jonas iria pagar o mais caro que ele poderia para fugir de uma ordem de Deus. E quantas vezes nós pagamos o mais caro, fazemos o mais difícil, só para não fazer o que Deus manda.
Nós damos 10 voltas no quarteirão para não passar no lugar onde Deus manda. A gente conversa com quem a gente nunca falou para não chegar perto de quem Deus mandou. A gente é capaz de renunciar o mandato para não encarar o compromisso que Deus colocou na nossa mão. A gente costuma fazer o mais difícil. Aí eu lembro de Samuel exortando Saul e dizendo: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Sacrificar custa. Para sacrificar tem que ter. Saul tinha, só que Samuel estava dizendo: olha, para Deus o mais importante não é o que você tem, é o que você é. Jonas é um profeta acostumado a pregar a bênção. E ele vai desembolsar o mais caro. Ele vai tirar o mais caro para ir para o lugar mais longe, a viagem mais perigosa que ele poderia fazer. Ele vai atravessar todo um mar para chegar do outro lado, da outra ponta do mar. Jonas não conhecia Tarsis. Jonas nunca tinha saído de Israel. Jonas tinha certeza que ele nunca mais poderia voltar, que era uma viagem caríssima. Caríssima, caríssima. Jonas juntou todo o ouro, toda a prata que ele tinha. O que Jonas ia fazer em Tarsis, gente? Quem que Jonas conhecia em Tarsis? Jonas ia viver do que em Tarsis? Não sei. Jonas só queria fugir. Na nossa tentativa desesperada de fugir dos planos de Deus na nossa vida, a gente faz coisas loucas. Quando a gente olha para trás, a gente olha: meu Deus, eu fui capaz de fazer isso para fugir. E olha onde eu estou, exatamente onde Deus me mandou. Tu vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta, vai dar volta e vai chegar no mesmo lugar. Porque se tem chamado, meu amigo, se tem chamado, tem chamado. E não adianta, não vai escapar, independente da desculpa que você dá, independente do lugar para onde você quer ir, Deus vai te trazer de volta, de um jeito ou de outro. Se tu quer ir, chegar na praia babado, de dentro do peixe, o problema é teu, mas tu vai para o lugar onde Deus mandar e ponto. Ponto. Quem tem chamado, gente. Quem tem chamado, tem chamado. Vai para o leito? Pode ir. Se quer ir, vai. Vai testar o sistema. Mas vai para o lugar onde Deus mandar. Jonas quis fazer o mais caro. Agora imagina. Jonas, a Bíblia diz que ele saiu fugido de diante da face do Senhor. Assim, fica ao seu critério querer concordar ou não. Será qual desculpa ou justificativa Jonas deu para a família dele? Gente, estou fazendo uma viagem aí. Jonas, para onde você vai? Estou fazendo uma viagem. Para onde você está levando essa malaiada toda? Jonas, diante do rei. Se Jonas saiu fugido de todo mundo, não sei. Se ele avisou, não sei. Mas com certeza foi motivo de estranhamento. Gente, para onde Jonas está indo? Se ele falasse: Deus mandou eu ir para Nínive, tudo bem. Só que ele falou: não, eu estou indo para Tarsis. Fazer o quê, Jonas? Não sei, estou indo. A trabalho, a negócios. Precisa ir para tão longe? Não sei. Jonas só queria fugir. Só que na nossa tentativa desesperada, a gente é capaz de dar as piores desculpas, de inventar imagina, vou ir, nem sabe se vai voltar. Inconsequente, rebelde. Era um profeta de Deus, era crente. Mas muitas vezes nós falseamos a nossa própria consciência, somos capazes de driblar até mesmo nossos amigos. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Olha, fulano. Fulano. Você tem certeza que você vai ficar andando com essa pessoa aí? Essas mensagens que você anda trocando, fulana. Não. Eu vou ali, já volto, vou dar uma voltinha. Você vai mesmo sair da igreja, vai pedir desligamento mesmo, fulano, é isso mesmo que você quer? Eu não vou pro mundo, não. Vai dando as desculpinhas esfarrapadas para querer escapulir. Agora vamos lá. Não existia agência de viagens. Não existia GPS. Não tinha como Jonas marcar ou agendar a viagem. Não tinha.
como Jonas marcar. Eu vou para Tarsis e marcar antes. Jonas, decide para onde vai. Jonas, pega o dinheiro. Não sei qual desculpa ele arrumou, mas ele consegue sair de Israel e ir para o porto de Jope. Gente, isso aqui é profundo. Não tinha como marcar. Jonas não sabia como, quando e se ele conseguiria ir para Tarsis. Não tinha como pegar o telefone ou pegar o e-mail e falar que agenda para mim uma passagem, eu vou pagar parcelado durante 1 ano. Não tinha como marcar antes. Jonas não sabia se tinha navio que ia para Tarsis no porto. Aí quando Jonas chega no porto, gente, quando Jonas chega no porto, está muito claro no texto. Está muito claro. Versículo 3. Descendo a Jope, achou um navio que ia para onde? Para Tarsis. Achou o navio, ou seja, ele não tinha marcado. Ele não sabia se tinha. Quando ele chega, para, entre aspas, sorte dele, já tinha um navio. Imagina, um lugar mais distante, a cidade mais improvável, o lugar mais absurdo, e tinha um navio exatamente para onde ele ia. Um navio exatamente para onde ele ia. Eu vou dar um exemplo. É eu chegar e dizer assim: eu quero uma passagem, um avião que vá para Andorra. Um país chamado Andorra. Eu chego no galeão, o que é que tem? Um avião que vai para Andorra. Gente, o lugar, eu não estou desprezando o lugar, mas o lugar mais, sim, improvável, mas como vai ter um navio para Tarsis, que vai direto para Tarsis? É um lugar mais distante, a passagem mais cara. E Jonas olhou, imagina, como que não deve ter ficado Jonas alegre, saltitante de ver, meu plano tá dando certo. A sorte tá do meu. Parece que eu acho que até Deus desistiu e vai me deixar em paz. Só que muitas vezes o nosso inimigo, sabendo dos nossos planos de fugir da vontade de Deus, ele facilita as coisas. Sabe uma coisa? Eu quero sair. O que Satanás faz? Me afasta das pessoas que vão me dissuadir de sair. Eu quero voltar atrás. O que o diabo faz? Afasta de mim pessoas que vão me aconselhar a não voltar atrás. Eu fico cercado de gente que vai me dar conselho mal. Eu fico cercado de gente que me influencia negativamente para eu fazer errado. O diabo facilita as coisas. Quer saber? Você quer mesmo renunciar à congregação? Vou usar aquele membro que eu já tenho acesso mesmo para te humilhar, para falar que está errado, só para ser aquele gás, para você ter uma justificativa para sair. Só que na verdade é você que quer. O diabo só aproveitou a sua vontade para criar um cenário para você ficar mais confortável. E para você achar que Deus está do teu lado, porque está dando certo. Aí eu falo, não é porque está dando certo que tem Deus. Não é porque tem um navio no porto de Jope que vai dar certo a sua viagem. Deus vai te dar corda. Mas a pior coisa, o pastor fala isso direto na mensagem, a pior coisa é quando Deus não usa um vaso para te alertar. A pior coisa é quando Deus não usa um profeta para sapatear na tua frente e falar: vá, olha, esse pensamento que está no teu coração, essa sua intenção no seu coração, você está querendo, Quando Deus não fala nada, Deus deixa você ir. Deus deixa você comprar passagem, Deus deixa você chegar no porto, Deus deixa você ver o navio vai exatamente para onde você quer ir. Parece que está tudo dando certo. E o diabo vai abrindo os caminhos, vai facilitando as coisas, vai abrindo as portas para você ir só se afastando de Deus. Parece que é Deus, mas não é. Parece que aquela pessoa que tanto me ajuda se aproximou de mim para me ajudar. Não, ele está ali só para te afastar mais de pessoas verdadeiras que poderiam te impedir de cair nesse laço. Jonas entra no navio e vai para onde? Para o porão do navio. Para fugir da presença de Deus. A viagem vai continuar. A viagem vai seguir. Jonas paga a passagem, caríssima, e vai embora.
Acontece o que todo mundo já sabe. Eu não vou aqui só recontar a história. Acontece a tempestade, o navio está quebrando, Jonas está dormindo, porque chega uma hora, gente, que a ficha cai. Uma hora a ficha cai. Só que aí, Jonas já está no navio, Jonas já pagou passagem, já está no meio do mar, não dá mais para voltar. O que tem que fazer? Dormir. Porque dormindo, você esquece. Dormindo, você faz de conta. Aí, muitas vezes, o que a gente faz? Para tentar falsear, tapear a nossa infelicidade, a gente busca prazeres momentâneos. Para tentar esquecer um pouco a burrada que a gente fez. A consciência está pesando, aí a gente quer fazer o quê? A gente quer enganar a nós mesmos, criando artifícios para falar, eu estou bem. Não, fulano, olha como é que eu estou. Comprei carro esse ano, vou fazer festa, é meu aniversário, vou fazer aquele movimento todo, estou com dinheiro, recebi auxílio, ganhei na causa da justiça, olha lá, Deus está comigo, tá vendo? A gente vai falseando a realidade. A gente vai tentando se enganar. Aí, Jonas dormindo, a tempestade pegando feio, né? O negócio ficando sério. Aí tá cada marinheiro clamando ao seu Deus, cada marinheiro jogando fora a bagagem do navio, porque não adiantava nada clamar ao Deus falso. Aqui o que tem que fazer? Tem que pegar o que está pesando, entre aspas, porque o que está pesando é Jonas. Mas aí na mente deles tem que tirar os suprimentos, tem que tirar o trigo, tem que tirar a riqueza. Joga as malas todas fora. Faz o navio ficar leve. Jonas dormindo. Aí o capitão do navio, eu não sei o que deu nele, que ele foi lá no porão. Chegou lá, tinha lá um dorminhoco, dormindo no meio do não sei onde, lá no motor, sei lá, porque no porão do navio não é lugar de se dormir. Ô dormente, acorda, clama ao teu Deus. Aí Jonas, né, com o olho cheio de remela, porque já deu um tempo de dormir, né, bastante. Aquele sono profundo, a indolência, acorda meio tonto, meio zonzo, com fome. O que está acontecendo? E arrumando cabelo, cheio de vergonha. Clama o teu Deus aí. Você não está vendo o que está acontecendo, não? É assim. Provoca o problema. Todo mundo vê, só ele que não. Todo mundo percebe o perigo, só ele que está no meio do furacão, não. Fulano, esse caminho vai te levar à perdição. Oi, quê? Eu estou bem assim, não. Fulano, esse vício, fulano. Acorda. Que? Não, estava tanto normal. É gente que não percebe para onde o abismo que está caminhando. Deus tem que levar um capitão, às vezes, no nosso porão, para dar aquele choque de realidade e falar, fulano, Misael, acorda. O navio está quebrando. Vamos todos morrer, só que não morre só Jonas, vai todo mundo junto. Você tem que entender que a sua casa está na sua mão. Se você cair, tua casa cai junto. Você tem que entender que aquela patroa está na sua mão. Se você retroceder, cai tudo. Aí Deus leva um capitão no nosso porão, onde a gente acha que ninguém vê, só que Deus já viu. E desperta-nos do nosso sono. Só que aí o capitão fala, clama ao teu Deus. Pergunta para mim se deu tempo de Jonas clamar. A Bíblia diz que os marinheiros, cada um clamava. Aí o capitão chega, clama ao teu Deus, tira Jonas do porão. Vê se Jonas clamou. Não clamou, porque Jonas sabia que não adiantava clamar. Jonas sabia de tudo. Aí antes que Jonas pensasse em fazer qualquer coisa, o que eles fizeram? Lançaram sorte. Vamos descobrir de quem é a culpa. Não dá tempo de clamar. Não dá tempo de orar. Não dá tempo de fazer campanha. Agora é hora de agir, de consertar. Aí lançaram sortes. A sorte caiu em Jonas. Gente, essa história de lançar sorte é como se fosse um julgadado. É uma coisa meio complexa. Não é revelação. Não é revelação. Lançar sorte não é nada que Deus ordene fazer. Mas às vezes Deus usa artifícios humanos para apontar a direção, né?
Às vezes, lançar sorte dá muito certo. Deus usa as coisas que a gente acha que... Nossa, Deus. Mas usou, lançar sorte. Um jogo, entre aspas, para fazer com que Jonas caísse na realidade. Às vezes Deus abre boca da jumenta. Entendeu? Às vezes Deus faz coisas que a gente olha, como é que fulano me achou aqui, mas fulano te achou aí para te dar um choque de realidade, te mostrar que você está correndo perigo. A embarcação está quebrando e está todo mundo sofrendo por causa de você, e só você não percebe. Aí lançou sorte, a sorte caiu em Jonas. Versículo 8. Declara-nos tua razão que sobreveio este mal. Aí, 4 perguntas. 4 perguntas são feitas. Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual a tua terra e de que povo és tu? Resumindo, eles estavam perguntando para Jonas o seguinte: quem é você? O que você faz da vida? E qual a tua origem? Jonas, a última coisa que ele queria lembrar era quem ele era. Quem ele era? Profeta. O que ele estava fazendo? Fugindo. E de onde ele era? Israel. A última coisa que Jonas queria lembrar era tudo que eles perguntaram. Às vezes Deus nos aperta com perguntas difíceis de responder, perguntas que a gente evita. Situações que a gente corre, mas Deus pega a gente na curva. De onde você é? Sabe o que Deus estava perguntando a Jonas de verdade? Você é hebreu, a sua ocupação é profeta, você é da Terra Santa, está vindo fugido de Deus. A minha pergunta é: essa sua atitude é compatível? É compatível com a atitude de um verdadeiro profeta? O que eles estavam perguntando é: a tua ocupação é profeta, não é? Será que profeta age assim? Você é hebreu. Será que é todo hebreu que é assim ou é só você? O que eles estavam perguntando é: esse testemunho que você está dando para a gente, ele é legítimo? Você está aqui como representante do seu povo, Jonas. Você está aqui mostrando, na realidade, quem é o seu povo. Você está representando a sua nação e a sua ocupação. Você está envergonhando a sua terra. Quem é você e de onde você é? Eles não estavam perguntando por que você fez, ou, eu entendo que você estava fugindo. Não, eles estão perguntando: Jonas, essa sua atitude é compatível com a atitude de profeta? É hoje que Deus está te perguntando aqui, essas suas atitudes são compatíveis com a atitude de verdadeiro cristão, de verdadeiro servo de Deus? Essas palavras que você anda falando é compatível? Ou você anda dando mau testemunho por aí, envergonhando o evangelho? Era o que aconteceu. Os marinheiros olharam assustados. Profeta? Hebreu? Eu conheço hebreu. Que Deus é que tu serve? Crente? Desse jeito aí? Foi esse nível de vergonha que Jonas passou. E foi tanta vergonha que Jonas, gente, me lança logo no mar. Se Jonas era branco, ele ficou vermelho. Aquelas perguntas nocautearam Jonas. Me lança no mar, para o vento e a fúria do mar cessar. Eu encerro a mensagem aqui. Versículo 13. Jonas falou: o segredo para a calmaria, o segredo para o fim da tempestade é me lançar no mar. Me lança, resolve o problema. Os marinheiros, olha só, entretanto, os homens remavam. Jonas diz: me lança ao mar. Os marinheiros estão remando. Jonas diz: me lança ao mar. Os marinheiros estão remando. Jonas diz: me lança ao mar. Os marinheiros não estão querendo fazer o que Jonas está falando. Jonas deu a direção do que fazer, só que eles ainda estão tentando remar para ver se chegava na terra firme, para evitar aquela tragédia.
Só que tem aqui algumas coisas. Quando o assunto é conserto, falar a verdade não é ser duro demais. Encarar a realidade não é tragédia, não é empurrar a pessoa para fora. Você está eliminando a causa de um mal na sua vida. Tem um Jonas escondido no seu porão. Você precisa trazê-lo para fora. Você precisa colocá-lo para fora. E não adianta querer remar o navio, não. Deus já te deu a direção do que fazer, não já? E tu está querendo tocar a vida como se nada houvesse. O Jonas está aí, claro, evidente diante de você. Você sabe o que é que está te impedindo de servir a Deus de verdade e você ainda quer continuar remando? Você ainda acha que vai chegar à terra firme? Acha que vai chegar no destino com esse Jonas que está aí atrapalhando a sua vida? Esse espinho na sua vida? Ponha hoje o Jonas para fora, para que as coisas se resolvam de vez. É muito simples, mas às vezes a gente se apega. A gente fica bravo. A gente ouve a mensagem e fala, eu tenho que mudar de vida. Só que a gente se apega e a gente fala, como é que vai ser depois? Será que eu vou conseguir viver sem isso? Será que vai ser fácil? E como é que as pessoas vão me encarar? E como é que vai ficar? Ponha o Jonas para fora. Não reme, não continue remando enquanto tem coisas para serem resolvidas. Tem gente que quer continuar pregando e tem um Jonas bonitinho dentro do navio que tem que ser jogado para fora. Quer continuar dirigindo obra e tem um Jonas atrapalhando as coisas aí na sua vida. Tem que parar, pôr o Jonas para fora e depois continuar a viagem. A sua viagem o seu navio vai naufragar se você não pôr Jonas para fora. Deus está te alertando. Deus já te mostrou o que tem que ser feito. Não continue remando como se você não estivesse ouvindo. Deus te parou aqui hoje para dizer, ponha o Jonas para fora. Quando eles lançaram Jonas, imediatamente o mar se acalma. Vai tentar fugir, não vai resolver. Vai tentar esconder, não vai resolver. Você não é ímpio, você é hebreu. Deus vai fazer questão de te lembrar as tuas origens. Você está no meio dos ímpios, mas vai chegar alguém e vai dizer, você é diferente. Você está aqui, mas você fala diferente. Você está aqui, mas você anda. A sua fala te denuncia. Né, Pedro? Está querendo se embolar no meio da tripulação, mas você é hebreu. Deus vai fazer questão de te lembrar de onde você veio e lembrar que as suas atitudes não são compatíveis com a sua origem. Volta, volta. Deus vai te levar para o lugar do chamado, ainda que no ventre do peixe. Você não vai fugir do chamado. Amém? Essa é a mensagem, a reflexão de hoje. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos essa reflexão. Uma passagem conhecida, mas onde o Espírito Santo também colocou algumas reflexões no nosso coração para que a gente pudesse consertar algumas coisas na nossa vida, né? Alguns Jonas que estão tentando se esconder no porão. Porão é lugar de esquecimento. Porão é lugar íntimo, é um lugar profundo. Tem coisas que ninguém sabe, mas está aí dentro de você, no mais profundo, no mais íntimo. Mas o Deus, a palavra de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito, consegue ver o que está mais profundo dentro de você. Põe os Jonas para fora. Senhor Deus, te agradeço por essa palavra. Peço a Ti a Tua graça, a Tua bênção. Nos ajude, Senhor, para que nós não possamos simplesmente fugir da Tua vontade. Às vezes a gente paga o mais caro, mas a gente vai voltar para o mesmo lugar depois. Não vale a pena querer achar que estamos na vantagem só porque achamos o navio no porto. Ó Deus, eu quero pedir a Ti, Senhor, nos ensine a ser mais obedientes e nos ensine a quando tiver de jogar Jonas no mar, vamos jogar para que o mar se acalme em nossa vida. Ó Deus, confirme as Tuas bênçãos e a Tua palavra, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, com essa mensagem, com essa reflexão. Que Deus abençoe a você e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.